Olá, venho contar uma história que a namorada do meu amigo Johnny Cranney nos contou, mostrando no diário do seu bisavô, Harry Hancock. Se ela me contasse, eu talvez não acreditaria por causa da riqueza de detalhes e seu enredo macabro. Eu tive o privilégio de ler algumas páginas que estavam na língua inglesa, mas com a ajuda do meu amigo Johnny, que é fluente em português, eu pude entender toda a história. Eles me relataram tudo na casa onde o casal estava hospedados em Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro. Contarei os fatos como Johnny traduziu para o português. Paducah, Kentucky, 17 de dezembro de 1887. Abraham Lincoln tinha acabado de ser eleito presidente, e os fazendeiros, que eram proprietários de escravos, não estavam muito felizes. Minha mãe era muito amiga da família do reverendo da igreja local, e o meu pai trabalhava no gabinete da prefeitura. A vida era muito pacata na cidade, mesmo havendo rumores que o senador Jefferson Davis seria declarado presidente nos estados contrários à causa abolicionista. Um dia, eu estava na sala lendo um livro enquanto os meus pais ouviam meu irmão David tocar piano como faziam de costume. De repente, ouvi alguém chamando meu pai fora de casa. Eu me levantei e fui ver quem era a pessoa, e para minha surpresa, era o Sr. McFarlane. Ele tinha acabado de chegar da floresta com alguns de seus homens e mandou chamar rapidamente meu pai. Meu pai se levantou da sala e foi conversar com Jordan McFarlane. Eles ficaram ali fora conversando algum tempo e suas expressões faciais mostravam uma certa preocupação e espanto ao mesmo tempo. No dia seguinte, quando estava tomando café, antes de ir para o colégio, escutei a conversa dos meus pais e eles diziam: como pode ter acontecido uma monstruosidade dessas? Pois isso mais parecia um ataque de algum animal selvagem, disse a minha mãe. Meu pai discordou e disse: não acredito muito nessa tese, pois parte de sua barriga estava totalmente devorada e haviam feridas profundas no seu pescoço. Não acredito que seja algum ataque de urso e muito menos de algum tipo de ataque de felino, exclamava ele com a mão na cabeça e espanto. Como já estava na hora de ir para a aula e caso chegasse atrasado na escola, a senhora Leia com certeza iria chamar minha atenção, pois além de ser professora de história, ela também era diretora da escola. Quando cheguei ao colégio, os meus colegas estavam conversando como de costume, e Joseph Murati, que era filho do casal italiano que viviam próximo da floresta, veio apressadamente falar comigo. Ele me perguntou se eu estava sabendo do assassinato que ocorrera na noite passada. Eu respondo que o Sr. McFarlane esteve na minha casa com alguns homens dele, mas hoje de manhã escutei meus pais dizerem algo relacionado a ataques de ursos. Murati me responde que o Sr. Richard Murray foi encontrado morto próximo do lago com seu corpo totalmente devorado, e perto dele haviam pegadas de um animal desconhecido. Ele certamente iria me dizer mais coisas, porém, a senhora Leia entrou na sala e começou a dar a aula de história. No intervalo da aula, Joseph e Wallace diziam que gritos e urros vinham do lugar, mas quando seus pais estavam em companhia do Sr. McFarlane, chegaram no lugar dos gritos e só encontraram o cadáver de Murray com as tripas para fora e uma grande quantidade de sangue espalhada no chão. Assim que terminamos a conversa, o intervalo terminou e voltamos para a aula. Chegando em casa mais tarde, minha mãe conversava na sala com a tia Jaqueline e o meu primo Christoph brincava no jardim com David. Assim que cheguei, cumprimentei a todos e fui para dentro,
pensando em fazer minha lição de casa. E com tudo isso, minha mãe conversava com tia Jaque sobre o assassinato ocorrido na floresta e não tinha percebido minha chegada do colégio. Ela dizia que o Murray teve aquele terrível fim, talvez pelas maldades que fazia na fazenda onde trabalhava, tomando conta de escravos, pois, certa vez, Richard e mais 2 capangas teriam estuprado uma escrava jovem durante toda a madrugada, só terminando aquela terrível tortura quando o dia amanheceu. Ao terminar minhas obrigações de estudante, fui visitar minha noiva, Julia, e alguns colegas que discutiriam sobre a causa abolicionista, mesmo sabendo que a maioria da população de nossa cidade era contra, já que a nossa economia, baseada na produção de algodão, dependia da mão de obra escrava. Ao chegar na casa de Julian, o assunto tinha ganhado um certo foco e uma discussão acalorada envolvia o ambiente. Ficamos por ali um bom tempo, e Brian Smith, que era o idealizador e responsável da causa, nos comunicou que as nossas reuniões estavam sendo ameaçadas por alguns fazendeiros da cidade, principalmente pelo advogado Henry Thomas Davis, que no mês passado tinha ameaçado de morte os pais de Brian, simplesmente por pregar igualdade entre negros e brancos. E por este motivo, nossas reuniões passariam a ser secretas. Ficamos ali até perto do anoitecer, e ao voltar para casa, no meio do caminho, acabo percebendo um clima estranho na cidade, pois as ruas estavam vazias e alguns homens do xerife McFarlane faziam rondas montados em cavalos com lamparinas. Quando chego em casa, os meus pais chamaram minha atenção, pois eu, além de ser filho primogênito, eu deveria dar exemplo para os meus irmãos mais novos. Quando o dia nasceu, mais uma morte tinha acontecido misteriosamente. E desta vez, a vítima foi uma moça jovem de 19 anos, por nome Mary, que vendia seu corpo no bordel da Madame Devoir. Ela tinha sido morta nos fundos do prédio e seu corpo estava totalmente retalhado, e alguns dos seus órgãos espalhados por aquele lugar. O pânico voltou a assombrar nossa cidade. Contudo, o que mais ganhou notoriedade foi a convocação dos jovens para lutar na guerra contra os estados do norte. Naquela ocasião, o estado da Carolina do Norte tinha se proclamado livre dos Estados Unidos e se uniu com outros estados do Sul, formando os Estados Confederados da América. Naquele tempo, o senador Davis tinha sido declarado presidente dos Confederados e todos os habitantes do Sul lutariam até a morte contra a abolição da escravatura e por nossa independência como nação livre. Os grandes fazendeiros e a maioria da população eram contra as leis abolicionistas impostas por Washington, Distrito de Colômbia. Na minha cabeça, não conseguia compreender como aquelas pessoas poderiam defender algo tão desumano e imoral. E o pior foi a perseguição que o nosso clube sofreu por defendermos o fim da escravidão em todo o estado de Kentucky e em todo o sul desta grandiosa nação. Já eram por volta de meia-noite. Eu estava no meu quarto, que ficava no segundo andar de nossa casa. E como minha cama estava próxima da janela, eu poderia ver através dos vidros todos que passavam pela rua. Eu resolvi acender uma lamparina e ler talvez algumas passagens da Bíblia, mas, para minha surpresa, ouço passos pesados vindo ao longe e um estranho ruído igual de um cachorro, só que mais pesado.